Opa, começou. Bom, agora começou a gravar, pessoal. Então, podemos dar continuidade aqui. Estão enxergando aí a tela, né, com as interrogações? Está todo mundo vendo aí, pessoal? Me dá um retorno para eu saber se eu posso continuar. Sim, né? Beleza. Então, vamos... qual é... Agora eu vou apagar todas as interrogações aqui, deixar só uma, né? Qual é a contagem, então, dando a interpretação, né, maior ou igual a 1.000, menor que 1.200, qual é a contagem, então, nessa classe? Nós estamos olhando aqui para os dados, 1.000 entra, porque é maior ou igual, e 1.108, 1.150. O próximo dado, 1.270, já vai cair na próxima classe, né? Então, aqui são 3 contagens, ok? Eu pergunto, qual da segunda classe agora? Qual é a contagem da segunda classe? Eu estou aguardando vocês estarem participando, porque aí eu vou verificando se todo mundo está acompanhando, né? Então, 4, né? Fernanda, Josiane, o Gabriel, a Sueli, a Ingrid, né? Então, vamos ver se é 4, vamos lá? Então, de maior ou igual a 1.200, menor que 1.400. Então, 1.270 entra, 1.295, né? Aí, 1.348, 1.356. Beleza, então aqui entra 4. Ok? Vamos lá, próximo agora. Qual é a contagem da terceira classe? É maior ou igual a 1.400, menor que 1.600. Aí a Ingrid, não, o Fernando já colocou, desculpa, a Ingrid ainda estava olhando aqui, era da classe anterior. Então, o Fernando, o Márcio, a Suelen, a Josiane, todo mundo colocando aí 5 contagens, né? Vamos lá, né? Nós chegamos até maior ou igual a 1.400, então 1.408 é maior que 1.400, 1.415, 1.468, né? Aí vem para cá, né? Tem que ser menor que 1.600, ó. Tem essas duas contagens também. Então, são 3 mais 2, 5 contagens, né? 5 contagens. Beleza, então, perfeito. Aí todo mundo já percebendo isso. Agora, na quarta classe, maior ou igual a 1.600, menor que 1.800. Maior ou igual a 1.600 e menor que 1.800. Então, a primeira contagem aqui começa com 1.604, né? Começa justamente com esse aqui. Então, quantos valores nós vamos ter ali, né? Nessa faixa aí? Quantos que nós temos ali, pessoal? 7, né? Perfeito, 7 mesmo. E na última classe, né, que é maior que 1.800 e menor que 2.000, né, só tem um dado. Somando, né, a contagem tem que dar 20, que são o total de dados, né? Então, 7 mais 3 dá 10, dá 20, tá certinho. Então, está aí, né, a construção e a contagem para dados contínuos, né, como que a gente vai interpretando essa tabela aqui, né? Então, esse símbolo a gente usa justamente para indicar aí essa questão do dado contínuo, né? De fato, isso a gente está usando. Então, agora, né, a grande tabela, né, a tabela que a gente precisa, de fato, estar concluindo, né? Então, estou trazendo a informação, né, que nós já temos, né, das classes, né, da contagem. Essa contagem, né, que é o F minúsculo, a frequência absoluta simples, né, revisando o que nós já tínhamos anteriormente, né? Então, está aí a frequência absoluta simples, são as contagens, né? Não esqueçam disso, é uma nomenclatura que é obrigatório estar sabendo aí, né, dentro desse contexto, porque já é a terceira tabela que a gente faz a contagem, eu sempre falo, ó, a contagem é a frequência absoluta simples, né? Agora a gente precisa calcular, né, as outras colunas, né? E uma coisa que é importante é esta coluna que separa aqui o acumulado, né? E, de fato, no dado contínuo, né, nós temos assim, o limite superior, isso também vale lá para a tabela tipo 2 discreto, né, que nós fizemos semana passada, que estávamos discutindo agora. Nesse acumulado, né, o que vem escrito agora aqui, professor? Sempre você vai usar como referência o valor do limite superior, que aqui é 1.200. Né? Sempre a gente usa o 1.200, depois o 1.400, 1.600, sempre o limite superior.
Só que aqui, a contagem acumulada tem que ser menor, né? Menor, né? Lembra que é justamente isso que a gente coloca, né? Menor que 1.200. Eu vou ter que alterar aqui, obviamente, o tamanho, né? Para computar aqui, pronto, ó. Menor, acumulado, né? O acumulado, a contagem acumulada, mas menor que 1.200, né? Então, não posso colocar até 1.200, porque até 1.200 conta com 1.200. Então, aqui tem que colocar menor que 1.200, né? Obrigatório isso, por causa do símbolo que nós estamos usando ali, né? Mesma coisa aqui, né? Aqui vai ser menor que 1.400, né? Então, aqui, menor que 1.400. Deixa eu só ajustar aqui o número, né? Então, de novo, 1.400 é o limite superior, é ele que a gente tem que usar aqui também. Então, agora, menor que 1.600, né? Então, de novo, vou ajustar o tamanho aqui para voltar para a situação em que encaixa naturalmente aí Agora, o próximo, né? Menor que 1.800, então, menor que 1.800, deixa eu também ajustar aqui o tamanho, né? Então, sempre a gente coloca essa frase. Se quiser usar um símbolo matemático, também é permitido, tá? Não tem problema algum. Então, menor que 1.800. E a última aqui, menor que 2.000, né? O último aqui é menor que 2.000. Lembrando também, né, que todos os dados têm que estar dentro da tabela, né? Isso também faz parte do aprendizado, né? Falar assim, todos os dados que estão na amostra têm que estar contemplados, né, também aqui nessas tabelas, né? Obrigatoriamente, ok? Então, pronto, aí já está essa conformação, esse escrito sempre coloca desta forma. Isso, né? Nesse caso, coloca sempre, né? O Josiane colocou aqui, né? Pergunta, né? Nesse caso, sempre coloca menor que o limite superior. Menor que o limite superior. Sempre. Sempre a gente faz isso. Ok? Agora vem as contagens, né? Será que vocês lembram? Vou começar a revisar, né? As frequências, né? Que aparece aqui, a primeira relativa simples, né? Então, nesse passo aqui, revisando frequência relativa simples, né? Qual é a conta que eu tenho que fazer? Nós vamos pegar a frequência absoluta simples, que é a contagem dessa classe, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, o cálculo não é muito difícil, não, né? Só para a gente revisar. Nós vamos pegar, então, o 3, dividir pelo total de dados e multiplicar por 100. Essa é a brincadeira. Vai ter que, né, aparecer aí uma porcentagem. Então, eu estou calculando ali a primeira frequência relativa simples. Você pega o 3, divide por 20 e multiplica por 100. Pessoal, façam esse cálculo, aí me ajudando aí. Né? Já 2 alunos, a Ingrid e o Fernando, já colocaram que é 15, né? O Márcio também, a Josiane. Então, de fato, isso daqui, 15%. Então, na nomenclatura, esse é o F3, tá? FR3, desculpa, aqui faltou o R de relativo. É a frequência relativa simples da primeira classe, né? Aí o FR3. Então, nós vamos vir aqui e trocar por 15, né? Trocamos por 15. Agora, a frequência relativa simples da segunda classe, né? Eu não sei por que pus o 3 aqui é 1. Então, é FR1. Acho que eu confundi com um 3 ali que está na conta. Então, agora da segunda classe, o que deve ser feito? Pegar o 4, dividir por 20 e multiplicar por 100, né? Então, a frequência absoluta simples, 4, divide por 20, que é o total, multiplica por 100. Né? Então, aí eu vou aproveitar aqui copiar para mostrar esse cálculo, né? Espera aqui. Então, Ctrl V aqui, ele muda mesmo o tamanho da fonte. Deixa eu ajustar para todos aqui, senão a gente fica empatado. Então, olha só. Então, agora aqui eu vou colocar a frequência relativa a 2, 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 vezes 100. Vamos ver quem já colocou. 20%. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai vir aqui e colocar 20%. Qual é o próximo, então? Qual é o próximo? Então, aqui eu já coloquei essa situação para essa frequência.
Vamos fazer mais um exemplozinho aqui, né? Agora vai ser quem? A frequência 3, agora que é a frequência 3 mesmo, né? Então, a frequência relativa 3. Vamos pegar o valor absoluto, ali a frequência absoluta, que a contagem é 5, né? É 5 dividido por 20 vezes 100. Quanto que dá aí, pessoal? Deixa eu ver quanto que deu. 25%, isso. Sim, Josiane, o 20 é por causa da quantidade total de dados. Então, é sempre relativo à quantidade total. Ok? Então, sempre relativo à quantidade total. Então, aqui deu 25%, né? Que o pessoal já colocou, né? 25%. E 7, a próxima, né? Agora eu já registrei aqui para 3 classes, né? Então, já ficou um pouquinho mais fácil aí para vocês perceberem que é sempre o mesmo cálculo. Vai pegar 7 e dividir por 20, então é em relação ao total, vezes 100. Parece que alguém já colocou aí, né? 35, né? 35%, né? 35%. Agora o último, né? 1 dividido por 20 vezes 100, né? A última frequência relativa, né? 5%, exatamente, né? Então, aí, 5%. Então, alguém já está discutindo ali, né, sobre essa questão de somar todas as frequências absolutas ou somar todas as contagens, tem que dar 20. Agora, e se nós somarmos todas as frequências relativas? Quanto que tinha que dar mesmo, pessoal? Façam a soma aí das frequências relativas e verifique quanto que vai dar. Isso, ó, a Josiane já colocou, já está postando ali o resultado, né, que é aqui 100%, né? Aqui vai dar 100%. Vou esticar um pouquinho aqui para... Então, note, essas duas primeiras colunas já estão prontas, né? E aquela do acumulado, que eu montei agora há pouco, também. Então, o que nós precisamos fazer? Terminar as duas últimas colunas. Mas, para aqueles que não sabiam, né, essas duas últimas colunas dependem dos valores que estão aqui, ó, dessas duas colunas, né? Nós já construímos, né? Então, é sempre assim, né? É sempre assim. Então, a ideia é, o que eu estou fazendo agora, do passo 6 para frente, é igual para qualquer tabela, pessoal. Então, a frequência relativa é sempre calculada, né? Essa que eu acabei de calcular, que é a simples, né? A frequência relativa simples é sempre calculada dessa forma. Você pega a contagem de cada classe, divide pelo total, né? E multiplica por 100. É sempre feito assim, né? Então, falta apenas concluir essas duas colunas, que é o acumulado, que nós já temos o exemplo da semana passada. Tá? Então, deixa eu copiar aqui, ó, toda essa estrutura para a gente fazer o cálculo da primeira acumulada, né? Eu deixei numa... Deixa eu copiar isso aqui também. Copiar e lançar agora nesta tabela aqui, ó. Porque aqui nós vamos dar mais detalhes, se precisar, justamente nesse cálculo. Então, agora todo mundo acompanhado. O que nós vamos calcular? A frequência absoluta acumulada, que é esta que vocês estão vendo aqui, ó. A frequência absoluta acumulada. É esse F maiúsculo. Né? Vamos lá, o que nós devemos fazer? Quer dizer, vocês lembram, pessoal? Quem lembra aí? Qual o primeiro valor aqui? Ó? Alguém lembra? Só para depois... Né? Fernando, né, Josiane, já estão colocando os valores, né? Está correto. Então, a primeira frequência absoluta acumulada, né? De fato, o Fão 1, da primeira classe, é igual à frequência ou contagem da primeira classe, né? É igual à contagem da primeira classe. Então, é igual a 3 aqui, ó. Então, isso já tinha mostrado para vocês semana passada, e repete esse primeiro número aqui, o 3. Basta repetir. Então, a interpretação é assim: qual é o acumulado, né? Qual é a contagem acumulada menor que 1.200? É 3. Né? Você vê que nós temos 3, né? Só contagens. Então, repete esse número 3 lá. Agora vem esse aqui, né? A pergunta de novo: qual é a contagem acumulada menor que 1.400? E para quem não sabia, eu vou ter que somar esses dois aqui, ó, 3 mais 4. Então, aqui tem que surgir o 7. Aqui eu posso até repetir, né,
essa situação, também, né, falando assim, a frequência absoluta acumulada a 2 é igual a 3 mais 4, que é igual a 7. E vem a terceira frequência acumulada. Como é que eu calculo ela? Você tem que acumular a contagem até a terceira classe. Então, é 3 mais 4 mais 5. Então, vou colocar também essa situação e você já sabe o valor que deve dar, né? Então, a terceira frequência acumulada vai ser 3 mais 4 mais 5. No caso aí, 12, né? Então, nós vamos ter 12 para ser colocado ali, naquela caixa. Agora eu pergunto para vocês, né? Será que entenderam? Qual é a frequência acumulada, absoluta acumulada, menor que 1.800, né? Eu ia falar até, mas está errado, que é acumulado menor que 1.800. Quanto que está acumulado de contagem ali agora? 19, né? Estou vendo aí a Ingrid, o Fernando, o Gabriel, né? Todo mundo colocando 19. Então, aqui, pela lógica que eu estou adotando, né? Ser o 19. E, né, o acumulado menor que 2.000. Bom, menor que 2.000, né? Só falta um número ser colocado, né? Então, de fato, repete o 20 ali, né? Então, já, né, aqueles que não estavam acostumados, não assistiram a última aula, ou as últimas aulas, né? Aqui vai ter que bater com esse 20, né? Esse 20 que eu estou destacando em vermelho, né? Ele coincide com o total das contagens, né? O total das contagens, a somatória das contagens. Por isso que eu estou colocando em vermelho. Sempre funciona assim. Tá ok? Então tá aí uma memória de 3 cálculos, né? Como que eu fiz os cálculos ali para 3 casos, né? Até a terceira classe, o acumulado, né? Usando a terceira classe, o F3, né? E agora falta o quê? A frequência relativa acumulada. Mas a frequência relativa acumulada, ela é calculada da mesma forma, né, da outra frequência acumulada, só que usando porcentagem. Então, a ideia é a mesma, só que agora usando porcentagem. Então, deixa eu copiar isso aqui e jogar na próxima tabela, né? Então, agora vamos para o último cálculo, né? No último cálculo, deixa eu só acertar aqui, que ficou fora um símbolo. Pronto, agora está correto. Vamos lá, pessoal. Se vocês se lembram, qual é a primeira porcentagem dessa coluna? Qual é a primeira? Isso, ó, tem gente que já está né, considerando já o 15%, né? Igualzinho que eu fiz ali com o 3, né? Eu repeti esse 15 aqui, ó. Esse 15 aqui se repete lá na última coluna também, né? Aí é a porcentagem acumulada menor que 1.200 de faturamento, né? E agora a gente vai fazer o acúmulo, né? Da mesma forma. Eu vou só manter aqui o registro, né? Novamente, então agora é a frequência relativa acumulada, né? É igual a 15%, porque ela é igual justamente à frequência relativa simples, né? Agora, o número que vem para a segunda aqui, né? Usando o mesmo processo, né, que eu adotei para construir a outra frequência acumulada, que é a absoluta, você vai somar, então, o 20 com o 15. Vai dar 35%. Então, eu posso também registrar aqui, para que todos lembrem que a frequência relativa a 2 foi basicamente pegar 15% mais 20%, que vai dar 35% acumulado, né? Ok? Lá mais um registro. Mais um caso, então. Então, se eu, né, quero saber agora a próxima relativa acumulada, eu vou ter que somar essas 3 frequências aqui, né? Então, tem que somar 15 mais 20 mais 25. E, nesse caso, né, só vou colocar o valorzinho rápido aqui, 60%. Agora eu pergunto para vocês, e as duas últimas ali, né? Então, aqui só estou deixando a memória, né, do cálculo que eu estou fazendo, né? A hora que eu gravar e deixar lá para vocês, né, vai ficar mais fácil vocês identificarem
né, o que foi feito. Então, aqui mais 25, né? 25% igual 60%. Então, está aí a memória de 3 cálculos dessa coluna aí, né? Que é a frequência relativa acumulada. Então, que números faltam aí? 95% e 100%, perfeito. Então, o próximo vai ser a soma dessas 4 aqui, não, vai gerar 95%. E como só falta somar 5%, aqui vai ter que bater com aquele resultadinho que a gente já confirmou lá na relativa simples, né? Então, eu vou colocar em destaque também aqui em vermelho, né? Tem que bater com esse resultado que está aqui, né? Lembrando que semana passada não chegou nem a dar 100% por causa dos arredondamentos, né? Ficou 99,9%, mas nós escrevemos o 100% também. Para quem não assistiu à aula da semana passada, assista, né? Que tem uns detalhezinhos aí de arredondamentos que é importante saber, né? Então, não percam tempo, assistam aquela aula, tá? Senão, depois dá o arredondamento, aí vai entrar na mesma dúvida que já tinha sido discutida semana passada. Ah, e os arredondamentos? Né? Pode acontecer arredondamento. Aí, às vezes, ele não chega a 100%, fica 99,9%. Mas, quem assistiu a aula da semana passada sabe que eu coloquei 100%, foi por causa de só o motivo do arredondamento, que deu 99,9%. Ok? Então, aí, revisado todas as porcentagens, como eu falei para vocês. Né? Então, essa montagem é igualzinho, o procedimento nesses últimos passos aqui é muito semelhante ao que nós fizemos semana passada. Tá? E nessa lista também, né, deixa eu só copiar aqui a informação, você vê que eu sempre estou transportando a informação para facilitar para todo mundo aí acompanhando, né, o que eu vou fazendo no passo a passo. Né? Então, aqui a informação toda deslocada para cá, e, como eu falei, né, a atividade que está relativa a dados contínuos, eu já coloquei lá, já deve estar disponível para vocês, né? Então, já está aberta lá para baixar essa atividade também, que daqui a pouco eu vou mostrar, vamos ver se dá tempo de eu mostrar. E nessa atividade 4, como na atividade 3, eu pedi 2 resultados importantes, né, desses cálculos que vocês estão fazendo. Porque lembra que lá na tabela tipo 1, nós conversamos muito sobre isso, a importância da interpretação da tabela, né, em termos dos resultados, né, dos números que ela está mostrando para nós. Essa é uma outra parte muito importante e muito sensível, que o aluno, em geral, tem também uma certa dificuldade para tentar olhar e falar, o que eu devo ver, né? O que eu devo colocar, né, como interpretação. Então, aqui, a grande questão aqui, eu estou olhando o chat aqui, vocês estão conversando, né? Aí eu. Na aula entendo tudo, depois já esqueci tudo. É por isso que eu não sei quem colocou essa. Na aula entendo tudo, depois já esqueci tudo. Tem que assistir de novo, né? Essa que é a grande questão, né? A vantagem do EAD é poder. Bom, a gente não considera EAD porque no EAD não tem essa situação que eu estou fazendo aqui, é aula remota mesmo, né? No EAD, a aula não é desse tipo aqui, é uma aula já gravada, né? Não é essa interação que nós estamos tendo aqui. Bom, então vamos lá. Enquanto vocês estão chorando aí, que eu estou vendo que vocês estão chorando aí bastante, vou continuar aqui, senão eu não termino. Né? Não precisa chorar tanto, pessoal. Tem coisa muito pior na vida do que construir tabela em estatística. Ó, resultado 1. Eu já tinha chamado a atenção desse resultado semana passada, mas aqui eu estou novamente destacando isso, e vocês procurem, né, aqueles que ainda não montaram a atividade 3, de cara já olhar aquela classe que tem a maior frequência absoluta simples, né? Então, vocês estão vendo ali aquele 7 e o 35% que eu destaquei, né? Corresponde, então, no caso, à faixa de faturamento onde a empresa mais tem faturamento, né? Então, é justamente entre 1.600 e 1.800 reais, né? Então, o faturamento da empresa, né? Essa que é a ideia aqui, né? Entre, vamos por assim, maior, o faturamento da empresa, maior, igual a 1.600 reais, né? Menor,
1.800 corresponde a 35% do faturamento da empresa, né? Podemos colocar desta forma, deixa eu ver se ficou boa a frase, né? Ficou bom. O faturamento da empresa maior corresponde a 35% do faturamento total da empresa. Pode até pôr aqui, ó. Então, isso já é um resultado importantíssimo, né? 35% do faturamento total da empresa está entre 1.600 e 1.800. Então, procurem sempre, na hora de interpretar essa tabela, principalmente desta parte aqui, que são as frequências simples, né? Você está mencionando pelo menos isso. Qual é a faixa de faturamento que corresponde à maior parte do faturamento da empresa? Bom, naquilo que foi coletado, a faixa maior ou igual a 1.600 e menor que 1.800. Vocês podem colocar também as faixas que são menores faturamentos, né? Então, você poderia completar assim, maior ou igual a 1.800 e menor que 2.000, corresponde apenas a 5% de faturamento. Então, a maior faixa de faturamento da empresa, de fato, é o menor porcentagem, corresponde à menor porcentagem do faturamento da empresa. Essa que é a questão importante. Então, minimamente, falar esse resultado 1. Agora, olhando para o lado de cá, né, você pode também tirar informações a partir do acumulado, né? Aí vem o resultado 2. Lembra que eu sempre peço pelo menos 2, né? Aí você tem uma situação bem interessante quando você chega assim, ó, menor que 1.800, né? Faturamento menor que 1.800 corresponde a 95%, né? Faturamento, né? Faturamento menor que R$ 1.800 corresponde a 95% do faturamento total, pelo menos para esses dados, né, da empresa. Isso é bem interessante, né? 95% é menor que 1.800, né? Obviamente, né, 5% está acima de 1.800, né, que fica lá na faixa do 1.800, menor que 2.000. Então, 2 resultados importantes que, né, lembrando, eu posso, em cima desses 2 iniciais, que chamam a atenção, né, tanto no simples quanto no acumulado, a partir desses 2 resultados, eu começo a ver mais detalhes, chamar atenção para mais detalhes, né? Como eu falei, 5% corresponde a só na faixa de 1.800 a 2.000. Então, tudo isso vai se colocando na mesa para se discutir como melhorar, então, o faturamento da empresa. Poderia ser um objetivo. Eu quero melhorar o faturamento da empresa. Como é que está o faturamento da empresa? Agora você sabe como é que está o faturamento da empresa. Entre 1.000, maior ou igual a 1.000 e 1.200, você tem 15% do faturamento da empresa. Entre 1.200 e 1.400, você tem 20%. Entre maior ou igual a 1.400 e menor que 1.600, você tem 25%. Então, você sabe a distribuição do faturamento da empresa. Coisa que você não tinha ainda a ideia, em porcentagem, principalmente em porcentagem é muito importante, né, do faturamento da empresa. A partir de agora, você tem. A partir dessas informações, você começa a se perguntar, bom, vamos melhorar o faturamento da empresa. Então, como é que eu vou mudar isso? O que a gente vai ter? Falta, obviamente, né, outras discussões, né? Melhorar o atendimento, né? É a primeira coisa, o pós-venda, né, por exemplo, né? Também é uma outra coisa que influencia no faturamento das empresas, né? O atendimento para o cliente sempre é uma coisa importante, a qualidade dos produtos ou serviços, né? Então, vai melhorar isso? Então, nós queremos, sendo que a maior frequência está entre 1.600 e 1.800, vamos jogar isso mais para cima, chegar a grande maioria entre 1.800 e 2.000, né? Então, aí o investimento da empresa, né? Ok? Então, isso é basicamente o que eu queria falar de conteúdo hoje, né? Isso, a Josiane. Olha, o fundamental, Josiane, a diferença entre as duas é essa, né? No tipo 1 é individual, no tipo 2
em intervalo, né? Aí entra o detalhe de se o intervalo é para número discreto ou contínuo, como a gente teve que discutir, né? Semana passada eu discuti o discreto e hoje eu discuti na tabela tipo 2 o contínuo. Ok? Então tem esses detalhezinhos aí. Isso é estatística básica, a primeira parte, Eric, da estatística. Note, nós estamos só organizando dados. Mais básico disso não existe. Nós estamos usando só o que nós chamamos de organização de dados. Avançada é só em mestrado, né, doutorado, pesquisa, né, bem avançada mesmo. Se você pegar um livro de graduação e dar uma olhada, né, o que a gente faz em graduação, né, nós vamos bem longe com isso tudo aí. Exatamente. A estatística avançada é muito complicado, a gente não aborda aqui. Isso aqui é o básico, tem que saber fazer isso daí, né? Esse é o básico do básico. Organizar dados. Imagine, né, você fazer gestão hospitalar, gestão de uma empresa e você não sabe organizar dados. Você não sabe interpretar uma tabela e um gráfico. Você vai ser mandado embora, tá? Você vai ser demitido se você não sabe interpretar tabela e gráfico, né? Eu acho que todo mundo já imagina que isso é uma situação possível, né? Não saber fazer o cálculo de uma média, né? Vai ser mandado embora, pessoal. Você vai ser demitido. Você está numa mesa de discussão, você fica olhando para a tabela, meu Deus, o que quer dizer aqueles números lá, né? Então, muita atenção, né? A gestão, não só profissional, mas pessoal, passa por organização de dados. Nós estamos só fazendo organização de dados. E essa primeira parte fundamental da estatística, que é a parte mais básica da estatística, é a organização dos dados. Lembra, por exemplo, entra no IBGE, você vai ver o que é organização de dados, né? Tudo lá está em tabela já, né? Tudo tabelado. Ok, deixa eu só mostrar, então, compartilhar a atividade 4, que eu falei para vocês que já está disponível, né? Só um minutinho. Não fiquem assim, pessoal, eu até entendo a preocupação suas, mas estudar é isso aí. Olha, eu estou registrando toda vez que a gente se encontra aqui, Sueli, eu estou registrando a presença de todos, tá? Eu tenho me comunicado com a coordenação o que fazer. Então, assim, muito atenção com as faltas, né? Eu tenho o registro, tá, no Drive, né, no Google Drive, e eu sei quem estava e quem não estava. Então, muito cuidado com as faltas, só isso, né? Lembrando que vocês têm aí a possibilidade de 25% de falta. Eu não estou lançando ainda, por quê? Porque nós temos aí essa condição do aluno reassistir a aula, né? E pegar a aula que ele perdeu, assistir e fazer atividade. Então, às vezes, eu até faço o abono da falta por causa do próprio trabalho. Eu falo, ele assistiu, entregou o trabalho, você está, né? Chegar atrasado? Não estou. Você chegou muito atrasado hoje, Fernanda? Você chegou muito atrasada hoje, Fernanda, aí perdeu o conteúdo, aí vai ter que assistir, né? Vira meio que castigo. Chegou atrasado, tem que assistir a aula depois, aí já virou castigo também, né? Já tem castigo suficiente, né? Não é verdade? Então aí vai, né? Às vezes tem que assistir de novo, você perdeu uma hora da aula, né? Além de comprometer até o entendimento posterior, né? Ou mesmo aquilo que eu falei antes facilitaria para entendimento depois, né? Às vezes isso já é uma penalização bem grande para o aluno. Hoje eu até gostaria de um retorno, né? Porque foi assim, eu fiz um tira-dúvidas durante uma hora, não sei se vocês perceberam, foram uma hora de tira-dúvidas, né? E depois eu dei o novo conteúdo, né? Vocês conseguiram entender melhor, depois do tira-dúvidas, o novo conteúdo? Essa que é a grande questão também, né? Para valer a pena eu estar parando de meia hora a uma hora, né? Entender melhor as coisas, né? Para vocês poderem estar trabalhando, né? Então, semana que vem, vamos combinar assim, ó. Procure todo mundo tentar fazer os exercícios, né? Não importa qual atividade, para tirar dúvida aqui comigo, né? Às vezes, nesse momento, é muito mais fácil tirar dúvida do que, às vezes, ficar conversando por e-mail, né? Fazer isso. Então, a gente pode eleger, a partir de agora, entre as 8 e 8h30, entre as 8 e 9 horas, tirar dúvidas muito complicadas, né?
e aí vai facilitar o entendimento do próximo conteúdo sempre, né? Isso, então, tem que vir com dúvidas, né? Não pode chegar assim, é minha primeira aula, não sei nada. Não, tem que assistir às aulas primeiro, senão aí eu teria que dar aula de novo, né? Aí fica complicado também, aí atrasa todo o cronograma, né? Então procurem semana que vem já vir armados, né? Armados com dúvidas, né? Não vim, né? Se bem que aqui nem dando tiroteio vai me atingir, porque eu estou longe, né? A menos que o cara mirar na janela do meu quarto aqui, que está bem do lado. Mas venham armados com dúvidas, né? Mas a ideia é ajudá-los, principalmente nesse momento de encontro aqui, né? Porque senão fica aquela aula muito, o professor fala e todo mundo, né? E aí vem, vou chorar, vou morrer, vai dar. É, então é isso, né? Então, estou compartilhando aí a atividade, né? Deixa eu só voltar lá no arquivo. Então, está aqui a atividade 4, né? Já está disponível. Note aí, né? De novo, aquelas orientações, e são só 2 exercícios. 2 exercícios, né? De tabela tipo 2, né? Tabela tipo 2, né? Então, dados quantitativos, notem aí, tabela tipo 2, dados quantitativos contínuos, né? Está tudo ali. Aquela questão, se tem a quantidade de dados, né? Se é menor ou igual a 25, maior que 25. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, no item A. No item A, são 50 valores, 50 dados. Você vai ter que usar a raiz quadrada de 50. Aí faz aproximação, né? Raiz quadrada de 50 vai dar 7, né? 7,01. Alguém colocou no início da aula aí justamente a raiz quadrada de 50, né? Agora, no exercício 2, olha lá no exercício 2, ó. Aí você vai ter 20 pessoas só. 20 pessoas, você não precisa usar o critério da raiz, você já coloca 5 classes. Outra coisa importante é olhar, né, para os arredondamentos do H. O H, você pode arredondar ele, que eu já falei, e usar arredondamentos convenientes, né, mais apropriados, né? Mas não se esqueçam que eu vou pegar, por exemplo, o H deste caso aqui. O H, vamos dizer que ele dê. Eu estou chutando, hein, pessoal, só para dar um exemplo, né? 1,3. Para quanto que eu arredondo ele? Nunca para baixo, sempre para cima. Então, se for arredondar, usa 1,5. Tá? Lembra que eu falei? Os números que vão terminando em 5 e 0 são os melhores, né? Então, arredonda para 1,5. Tá? Aí eu poderia usar o 2, aí já está longe do 1,3, né? Aí já está muito longe. Então, mas note que eu estou chutando o número, tá, pessoal? É claro que se aparecer 1,7 aqui, é claro que você vai arredondar para 2, né? Que eu estou usando 1,3, é que o 2 está muito longe do 1,3, né? Então, seria mais conveniente usar esse. É isso que eu faria inicialmente, né? Pode ser que depois até mude para 2, mas, né, um arredondamento mais conveniente seria esse, tá? Então, aí calculem o H e vejam um arredondamento conveniente, né? Porque é isso que é importante. Mesma coisa agora aqui, ó, no de baixo, né? No de baixo, de novo, né? Vai usar 5 classes. Lembrem que eu acabei de falar que, nesse caso, você usa 5 classes. Aí você vai calcular o H. O H aqui, notem, né, que pode dar coisas desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver aqui um número. Poderia ter dado 0,34. Né? 0,34. Aí você vai por 0,30? Não, 0,30 não. Mas um que eu já colocaria de cara, né, para ficar mais interessante, seria o 0,35. Okay? Mas se for 0,34, tá? É claro que se for outro valor, né, aí, né, vamos dizer que, vou colocar, né, note que está dando 2 casas decimais os dados, né? Só dê uma olhada aí os dados. Ó. 2 casas decimais. Então, se eu colocar aqui, poderia ter dado 0,3, olha só. Se for 0,03, o 5 mais próximo é esse. Aí você vai usar isso. Se passar, se der 0,7 aqui. Se for 0,7, aí você pode pôr 0,10. Tá? Você pode ajustar assim, né? Estou falando especificamente do H. Procure lembrar isso, que vai ajudar muito lá, tá? Vocês vão ver que o que eu estou falando vai ajudar. Vocês vão basicamente fazer o exercício sem muita dúvida, não, do que vai fazer, tá bom?
Bom, já está chegando já a hora aí da gente estar parando, né? Bom, pessoal, primeiro, né, eu vou agradecer a todos aí, a paciência de vocês comigo, porque não é fácil não tentar explicar via computador, não estar junto aí com vocês, é sempre muito complicado. Então, eu agradeço um pouco a paciência com o professor também. É muito complicado dar aula desta forma, né? É, e eu agradeço a paciência de todos, vocês estão cooperando muito. A única coisa que eu peço é continuar cooperando comigo, porque assim a aula acaba criando mesmo uma aula, né? E, valeu, Eric, aí pelos elogios, mas assim, eu espero que vocês não mudem essas atitudes de estar perguntando muito, principalmente agora que a gente está abrindo esse espaço, né? Que vocês perceberam que é difícil, né? Então, das 8 horas até as 8h30, eu estou tirando dúvidas, né? Então, procurem estar chegando no horário e para participar desse momento de discussão, que é tudo para vocês, porque é ali que vocês vão entendendo mesmo, né? É, procurem estar, então, participando bastante nesse horário. Se eu percebo que está com muita dificuldade, eu estendo até as 9 horas, tira dúvidas. Faço um pouco menos de conteúdo, né? E agora nós chegamos num estágio que vai facilitar um pouco para mim, porque aí eu não preciso dar muito conteúdo, né? Vocês já estão começando a trabalhar bastante bem, já estão começando a perceber como é que vai montando isso. O que eu digo é o seguinte, eu sei que, acho que foi o Eric, né, que comentou lá atrás, né, falou assim, nossa, essa é a estatística básica, né? É assim, pessoal, é tudo um crescente, vocês têm que se acostumar com isso no estudo na universidade. Vocês têm que ir crescendo, avançando, e cada passo que vocês dão acumula conhecimento, acumula entendimento. E essa é a construção que vocês têm que fazer. Procurem dar o passo do tamanho da perna, e não querem saltar lá para o avançado, tá, Eric? Não precisa pensar no avançado, porque o avançado precisa disso daqui, né? Então, se você fizer um curso legal aqui, participar, o avançado pode ser que já não seja tão pesado quanto a própria palavra avançado seja, né? Professor, nós que agradecemos ser paciente com todos nós, com todas as perguntas. Obrigado. Eu agradeço aí, mas essa dinâmica é a melhor possível e a gente está tentando levar para vocês a dinâmica de sala de aula. E eu, assim, em alguns momentos, eu comento muito com a coordenação, e outros professores comentam, que a dinâmica em aula remota, a dinâmica de aula remota, ela se tornou um pouco mais fácil do aluno participar do que sala de aula. Na sala de aula, o aluno fica com mais medo, vergonha, põe a palavra que você quiser, adjetivo aí, para perguntar. Aí todo mundo fica esperando um pouquinho fazer em grupo, conversar nos intervalos entre vocês. Aqui não, aqui vocês estão expondo as dúvidas, abrindo o microfone, que nem o Gabriel fez hoje, né, para expor a dúvida, para a gente chegar onde está realmente a dúvida, né, qual foi o problema. E hoje, graças a Deus, né, com muita tranquilidade, nós chegamos na dúvida lá do Gabriel, né? Lembra lá no início, né? Falou, é aqui, pronto. Aí já descobriu onde era a dúvida, né? Que era o último número, né? Como determinar o último número do limite superior. Beleza, pessoal? Então, vocês já têm a atividade 4, já está aberta para vocês lá, vocês podem baixar, né? Eu vou só alterar um pouquinho o prazo lá, que eu errei o prazo, eu coloquei o prazo errado, né? Para dar 2 semanas para vocês aí, essa atividade 4 ela vai vencer dia 30, tá bom? Dia 30 desse mês. Então, já tem aí um prazo bem razoável para vocês trabalharem, tá bom? Então, aí, dia 30 de setembro, hein? Olha só, 30 de setembro. São 2 semanas aí para frente. Ok, pessoal? Bom, é isso, né? Eu acho que o trabalho aí tá. Vocês estão trabalhando bem, vocês estão preocupados, todo mundo que está aqui está com esse objetivo. É isso aí. Parabéns, pessoal. Muito obrigado pela participação. E aí, desculpe aí os contratempos, tá? Eu vou desligando aqui porque eu preciso baixar as aulas. Daqui a pouco esse material vai estar disponível para vocês. Até semana que vem. Boa semana, bom final de semana aí. Já vou fechar.